pararam de me perguntar aqui agora. Ah, mas como que eu faço para criar o meu filho e oferecer essas duas forças para ele se eu estou nessa situação de violência e eu estou criando meu filho sozinho? Olha, uma mãe nunca vai substituir um pai. Isso é fato. Uma mãe nunca vai substituir um pai e um pai nunca vai substituir uma mãe. Isso é fato, não temos como questionar. Mas você pode criar situações de figuras paternas saudáveis para que os seus filhos se espelhem. Nós temos aquilo que nós chamamos de neurônios espelho, né? E sem perceber, você está replicando, você está reproduzindo situações que você vê no dia a dia que as pessoas, os pais, as mães, os tios, as tias, os avós, os avós, também praticam. Então, escolha pessoas saudáveis para você se relacionar, seja como amigos, seja como o pai do coleguinha da escola, o pai do coleguinha do prédio. Então, você precisa também ligar aquele radar para que você tenha um foco específico em conviver com pessoas saudáveis. Porque aquela criança ela não vai ter o pai para se espelhar, e ainda bem, porque se esse pai é nocivo, ele precisa ficar afastado mesmo, né? Mas ele vai ter outras pessoas como fonte de inspiração e como espelho. Não precisa ser necessariamente o pai. Ah, e a mãe precisa casar de novo, ter um relacionamento e tudo para trazer essa figura paterna para o filho? Só se ela quiser. Não façam isso. Muitas pessoas, elas entram em novos relacionamentos para dar um pai para o filho dela. Na verdade, ninguém vai substituir o pai. Nem o pai que foi, se foi um pai ruim e se afastou, né? E nem o pai que a criança imagina que poderia ter tido, que é no caso de abandono. Acontece bastante, né? A criança, às vezes, ela fica imaginando como que poderia ser esse pai, né? E geralmente a imaginação vai longe e traz sempre situações de pais heróis, de pais maravilhosos, né? Então, nunca se relacione com outra pessoa para dar um pai, entre aspas, ou uma figura paterna para o seu filho. Até porque pessoas externas a essa relação nunca serão pais e nem mães do seu filho. Eles vão ter outro tipo de figura, mas pai e mãe eles nunca vão ser. Tá? Mas isso não significa que não possa ter uma relação saudável, né? Afinal de contas, existem muitas pessoas maravilhosas por aí para você se relacionar, né? E continuando, eu tô aqui provocando vocês, né? E o meu direct tá ali, ó, tá estourando, né? E aí, a mulher, ela só pensa em dinheiro ou não? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, nós não temos 15 anos de idade. Primeiro, eu vou supor que ninguém aqui tem 15 anos de idade. Por quê? Se eu tenho 15 anos de idade, nós podemos começar do zero. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Vamos começar, vamos batalhar, vamos ganhar o mundo, vamos crescer junto. Ok. Agora, nós não estamos com 15 anos de idade. Eu estou com quase 50, eu estou com 49 anos de idade hoje. Olha só, eu vou me relacionar com uma pessoa que está começando do zero, na mesma idade ou idade semelhante. Meu Deus do céu, se o sujeito está com 50 anos de idade nas costas e não produziu nada, a chance dele conseguir crescer agora é muito pouca. Vocês concordam? Então, a gente precisa ter o pé no chão e fazer escolhas assertivas. Então, vamos observar. Você está conhecendo uma pessoa, você observa, essa pessoa frequenta lugares parecidos com os seus? Vai analisando, vai conversando com essa pessoa. O que mais? O que essa pessoa faz quando ela tem um momento de lazer? No momento de lazer, ela gosta de ir pra balada, tomar chopp, ficar bêbado, ou ela gosta de sentar, tomar um café e ler um livro? Porque isso é importante. Porque se você não gosta de sair e a outra parte adora ir pra balada, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É simples assim. Então, quando eu digo que as pessoas precisam ter objetivos semelhantes, é isso. Eu não gosto de café, mas eu gosto de chá. Não sei, aí tá tudo bem, não tem problema. Mas é o tipo de vida. O tipo de vida tem que ser semelhante. Se você é uma pessoa que gosta de acordar às 5 horas da manhã para praticar esporte, conviva com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Por quê? Se você se relacionar com uma pessoa sedentária, ela vai ficar lá gordinha comendo batata frita e você vai ficar extremamente frustrado com essa pessoa. Então é por isso que a gente observa, sempre que a gente for entrar em um tipo de relação, e não precisa ser só relação homem e mulher, não, inclusive para amizades, você precisa buscar a sua tribo. A gente ouve muito isso, né? Vamos encontrar a minha tribo. Por quê? Porque isso vai garantir
que você tenha relações por mais tempo com pessoas que têm objetivos semelhantes ao seu. É simples, parece simples, né? Então, na verdade não é. E eu acho que isso vem lá de trás, com aquela situação de, ai meu Deus do céu, eu preciso ter um relacionamento. Não, você não precisa. Você pode ter se você quiser. E aqui eu trago uma informação muito importante. Nunca se relacione com alguém se você não está bem consigo mesmo. Nunca, 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 nunca. Então, o primeiro passo é, bom, estou solteiro, me separei, ou me divorciei, ou fiquei viúva, não importa, não importa. Fique um tempo consigo mesmo. E por que eu digo isso? Se você não consegue ficar só consigo mesma, você não vai conseguir ficar com ninguém. E por que isso? Você precisa entender que a pessoa mais importante da sua vida está aqui, ó. Está aqui. Esses dias, o meu filho falou para mim, né, eu perguntei para ele, falei, meu filho, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Ele falou assim, é você, mamãe. Ele, pequenininho, né, e tudo, então ele ainda está crescendo, e está na idade de ser a mamãe, e se tiver o papai é o mais importante, né? E aí eu disse para ele, eu falei, meu filho, começa a pensar numa coisa. A pessoa mais importante da vida da gente tem que ser sempre, e botei a mão no coraçãozinho dele, a gente. Por quê? Se a gente não gosta de si mesmo, como que a gente vai gostar de outra pessoa? Concorda que não tem jeito? Não tem jeito. Porque se eu não gosto de mim, eu vou ter um incômodo muito grande com algo que está comigo o tempo inteiro. E as pessoas têm muita dificuldade de ficarem sós. Eu acho maravilhoso ficar só. Nossa, como é bom. É tão bom ficar só e é bom também estar acompanhado. Só que você pode escolher. Você pode escolher. Sabe o que acontecia muito na minha adolescência? Na minha adolescência eu tive uma criação que foi uma criação muito machista. Então, os meus pais me criaram para que eu fizesse até o 2º grau e depois eu ia casar e aí eu tava com a vida ganha. E aí eu fui a rebelde. Eu fui a ovelha, né, do cabelo enroladinho, né? Eu fui a ovelha negra. E eu não quis que isso acontecesse comigo. Então eu quis fazer faculdade, eu quis morar em outra cidade, tudo isso. Mas uma coisa ficou. A minha mãe falava assim, um dia você vai conhecer um rapaz muito lindo, vocês vão lembrar de alguma história, muito lindo que vai aparecer e vocês vão casar e você vai ser feliz. E aí eu tinha isso na minha cabeça, de que eu só ia ser feliz se eu tivesse casada. E eu sei que tem muitas mulheres ali que também pensam a mesma coisa. E esse pensamento, ele não é um pensamento direto. Ele é um pensamento que às vezes ele fica lá no subconsciente. E a pessoa nem sabe direito que ela tem. Ela fala, ai meu Deus, eu preciso ficar com alguém, e ela não sabe por quê. Então, tem muito esse tipo de pensamento. Eu consegui quebrar isso aprendendo mais sobre mim mesma. Então, eu gostei muito de fazer cursos de autoconhecimento, eu fiz muita leitura a respeito de neurociência, eu amo falar sobre neurociência, amo ler sobre neurociência. Eu ainda não li tanto para poder falar, mas acho que daqui a um tempo eu consigo. Então, você precisa gostar da própria companhia, você precisa valorizar a própria companhia. Só que isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Fácil é você apontar para sua amiga e falar assim, você tem que se valorizar, você tem que sair dessa relação ruim, você tem que escolher homens melhores, você tem que parar de ter o dedo podre. E isso é fácil, né? Você apontar o dedo e dizer isso para outra pessoa. Mas você se reerguer como pessoa, você ter uma maturidade emocional maior para que você possa fazer escolhas que são boas para você, que são escolhas assertivas, isso é mais difícil. E isso leva um tempo. E é isso que eu venho trazer para vocês, meninas. Tenham o seu alto valor, tenham o seu autoconhecimento para você poder escolher. Um relacionamento é uma escolha, ele não é uma imposição, ele não deve e não pode ser uma imposição. É uma escolha. E eu já ouvi uma pessoa, acho que foi no meu direct, eu não lembro se foi no YouTube, a pessoa falou assim, de que adianta escolher? Eu escolho as pessoas não me querem. Mas olha só, geralmente nós escolhemos pessoas que são semelhantes.
Então, se você escolhe uma pessoa que está muito diferente de você, muito provavelmente não vai dar match, né? Aquela relação não vai acontecer. Então, se você quer uma pessoa que está muito acima de você, o que você tem que fazer? Você tem que se tornar uma pessoa melhor. E aí sim, você vai conviver com pessoas parecidas com você, né? Então, aquela história de uma linda mulher, né, que é a mulher que vivia nas ruas e um homem rico assume, isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu, é só um filme, né? Não sei nem se é da Disney, eu já nem lembro se é Warner, eu já não lembro mais. Mas isso só acontece nos filmes, isso não vai acontecer na realidade, né? Você já imaginou como que é a relação de uma pessoa extremamente simples com uma pessoa que tem uma capacidade financeira muito grande? Imagina, primeiro, a pessoa que tem a capacidade financeira muito grande pode oferecer tudo o que é financeiro para aquela outra pessoa, né? Ok? Então tudo bem. Você já imaginou essa pessoa aqui, no mundo daquela outra pessoa que tem muita capacidade financeira? Ela não sabe se comportar, ela não sabe conversar. As pessoas vão conversar sobre crescimento, sobre liderança, sobre livro caixa, por exemplo, sobre empresa e tudo. Ou então, sobre quais livros eles vão conversar. Muito provavelmente, essa pessoa aqui, ela não teve acesso à mesma educação que o outro. Então, é bem difícil que isso aqui dê certo. Nós não vamos dizer que é 100%, porque estamos tratando de ser humano, não é? Mas é isso, a realidade é essa. Então, fechando aqui a nossa pergunta, mulher gosta de dinheiro? Gente, todo mundo gosta de dinheiro, quem não gosta? Eu gosto de dinheiro, vocês não gostam? Todo mundo gosta, né? Mas isso não significa que você não deva ter uma boa expectativa e escolher pessoas que sejam muito diferentes de você. Peraí, eu me embolei aqui, vamos de novo, eu pensei uma coisa, falei outra. Vamos lá. Dinheiro é importante sim. A frase dinheiro não traz felicidade, ela tem vários tipos de questionamento por aí, tá? Dinheiro é importante sim. Ele traz conforto, ele traz saúde, ele traz segurança, ele traz educação. É muito importante. E se você está no patamar que você tem tudo isso, não aceite menos. Não aceite menos. Ah, mas ele é batalhador e tal. Ok, mas aí você vai estar sendo uma mãe para aquela pessoa, né? E não é esse o objetivo. Ah, mas e quando o homem, ele fica com uma mulher muito mais jovem, ele está sendo um pai para ela? Tá. Geralmente a gente vê homens cinquentões ali se interessando por meninas de 18, dá quase pedofilia, né? Não dá conta da idade. O que esses dois conversam? É uma transação financeira, gente. A menina está achando que vai ganhar alguma coisa e o sujeito, ele está comprando a presença dela. E ninguém vai ganhar nada, porque ela não está presente, ela está odiando, está ali. E ele não vai deixar nada de patrimônio para ela, porque é só uma transação financeira. Todo mundo sabe disso, gente. Mas a menina de 18 anos, ela não sabe, né? Ela tem a expectativa, né? Então, nós temos até uma diferença aqui, ó, é um predador e uma presa, né? Porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ela não. Ela acha que é possível, mas o que ela quer, ela não vai receber, né? Então, a questão é, dinheiro é importante sim. E você precisa o quê? Você precisa sempre buscar e escolher relações equilibradas, tá? Um pouquinho aqui pode, um pouquinho ali pode, mas diferenças muito grandes normalmente vão estar erradas. E aqui está a resposta para vocês. Mulher gosta de dinheiro? É claro que a gente gosta, meu Deus do céu, quem que não gosta? Homens também gostam de dinheiro, não é isso? Então o dinheiro é importante e ele precisa ser considerado sim na escolha de uma pessoa para se relacionar no futuro.